O milagre que acabamos de ouvir tem um grande significado, não só pelo fato em si, Jesus curar aquele paralítico, mas um significado moral e espiritual para nós. Que mal era aquele que atingia aquele paralítico? Claro, ele não podia andar, era carregado pelos outros e foi levado por alguns homens e com muita caridade, não podendo entrar na casa onde Jesus estava, subiram em cima da casa e por uma abertura desceram aquele homem diante de Jesus. E Jesus, vendo a confiança deles e a fé que os impelia, olha para o paralítico e perdoa-lhe os pecados. Em primeiro lugar, antes de curar o corpo, interessa a Jesus curar a alma. Tem confiança, filho, teus pecados te são perdoados. Nós, num certo sentido, somos como aquele paralítico. Aquele homem não podia andar, estava sem poder se locomover. As nossas paixões, os nossos pecados repetidos, também nos impedem de caminhar para nosso Senhor e de caminhar na vida espiritual. Eles nos amarram. Aquele homem estava preso no leito. Nós muitas vezes estamos agarrados, acorrentados aos nossos maus costumes, aos nossos maus hábitos, e fazemos daquilo como se fosse uma segunda natureza na nossa vida. Aquele homem não foi curado pelo mérito próprio, e sim ele foi levado pelos seus amigos. Isso nos chama a atenção dessa responsabilidade que nós temos uns para com os outros, de buscarmos rezar, fazer sacrifício e levar nosso Senhor às outras pessoas. Incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de disseminar a fé, e a maior obra de caridade é levar as almas para o céu. É importante nós cuidarmos da matéria, sim, e ajudarmos os nossos irmãos com o pão de cada dia, sim, mas o pão maior e mais importante é o pão da palavra de Deus, que leva os homens para o céu. E aqueles homens que levaram o paralítico, eles fizeram um grande ato meritório, e Jesus, vendo a confiança deles, o texto coloca sempre no plural, Jesus perdoa os pecados daquele homem e cura. Daí a importância de nós rezarmos uns pelos outros e nos ajudarmos mutuamente para que a paralisia de nossa alma, de nosso espírito, ela seja curada por nosso Senhor. Alguns autores comparam aquela paralisia daquele homem ao mau hábito. O que é o mau hábito ou um vício? Aí nós fazemos uma distinção entre pecado e vício, pecado e maus hábitos. O pecado é sempre algo pontual. Ocorre uma vez, outra vez, outra vez. O vício ou mau hábito é mais do que isso, porque já se forma na pessoa uma espécie de segunda natureza. É o estado de pecado. É o querer viver no pecado, é a pessoa se sentir de tal forma presa, acorrentada ao mau hábito e ao pecado, que não consegue deixar. O mau hábito ou o vício, ele transtorna o discernimento da pessoa, ele impede a pessoa de caminhar na vida espiritual. Leva a muitas quedas, não apenas aquelas quedas pontuais, como disse, mas a quedas rotineiras. E o problema maior é que a pessoa às vezes não quer deixar aquele mau hábito, sente um certo apego a ele. Pior do que o pecado é o apego ao pecado. E esse apego ao pecado é o vício, é o mau hábito. Por isso é preciso sempre ter o cuidado, né,
de não se deixar levar por isso, por esse mau hábito. Isso eu não digo apenas com relação aos pecados graves, mas aos pecados leves. Talvez sejam até piores, num certo sentido, porque por serem pecados leves, a pessoa descuida e diz: isso não faz mal a ninguém, isso é uma coisa leve. Então aquilo que nós chamamos de pecado venial deliberado. E é claro que, embora eles não matem espiritualmente a alma, não tirem a vida da graça, eles diminuem o amor, diminuem e arrefecem a vida espiritual, e leva depois, com o tempo, a pessoa a um estado de tibieza e de tepidez, e nessa tibieza a pessoa vai cair no pecado grave. É como se estivesse descendo uma ribanceira e dizendo que não vai cair, e de uma hora para outra escorrega e cai. Isso do pecado venial deliberado. Aquelas faltas leves, repetidas, das quais a pessoa não quer se livrar e não quer se corrigir. E na vida espiritual não existe como ficar estacionado, ou cresce ou decresce. Isso é uma lei própria da nossa natureza. Mas o que faz então o vício ou o mau hábito? Em primeiro lugar, ele transtorna a nossa alma. A pessoa perde o sentido sobrenatural das coisas e perde o sentido de vida eterna. Porque no mau hábito a pessoa coloca a sua vida, aquele momento, aquele estado de espírito, como se fosse a sua própria razão de ser. Não me importo. Deixa acontecer. É assim mesmo. Todo mundo faz. Há pessoas piores do que eu. Eu faço isso, mas fulano faz pior. Isso não faz mal para ninguém. Não prejudica a ninguém. Essa mentalidade que leva a pessoa a esquecer-se do céu. Ou então, quando chegar a hora da morte, eu me arrependo, ou vou deixar para depois, um dia eu me converto, alguns dizem. Ou então olha para os outros e diz: reze por mim que eu vou me converter. E fica abusando da graça, que muitas vezes vem de diversas formas, e não quer se arrepender. É aquilo que diz Santa Teresa: tenho medo do Deus que passa. E é algo muito sério quando nós fazemos as pazes com o pecado. Esse é o estado de pecado como tal. É a própria escravidão. E a pessoa perde o verdadeiro sentido de Deus na sua vida. Conta-se um caso antigo de um pai e uma filha que foram passear numa feira. A menina devia ter ali os seus 8, 9 anos. E naquele movimento da feira, a menina se perdeu do pai. O pai procura desesperadamente, mas era muita gente e não conseguiu mais encontrar a filha. Alguns anos depois, ele passando por Londres, viu lá um anúncio de alguns saltimbancos e viu lá a figura da menina que ele viu que era a filha dele. E entra então para falar com ela e vê lá uns lutadores, uns homens lá brincando, enfim, se divertindo. E vê lá a menina que agora já era uma mocinha. E ele então corre para abraçar a filha e ela diz: eu não te conheço. Ele diz: eu sou teu pai. Não, não tenho pai. Eu sou teu pai. Não lembras? Saímos para passear, eu te perdi na feira naquele dia. E ela disse: eu não tenho pai, não te conheço. E ele disse: não lembras? Estavas comigo no meu regaço, eu te contava histórias, te ensinei tantas coisas. E ela disse: não, não lembro disso, eu não sei quem tu és. E já olhando para aquele homem que era o chefe, já bravo, querendo ir contra aquele pai aflito. E ela disse: vai embora, eu não te conheço. E o pai saiu chorando. Era sua filha. E de tanto a filha ter ficado naquela situação, afastada de Deus,
escrava daquele homem que estava lá tomando conta dela, ela não o conheceu mais, ou não o reconheceu. Isso é a imagem da alma que vai se afastando de Deus, vai se perdendo no dia a dia e vai se deixando levar pelas paixões, e o demônio malvado, maldito, ele vai tomando conta daquela alma e vai escravizando, e a pessoa vai adquirindo compromissos aqui e acolá, com tantas pessoas, tantas situações, que se sente presa, se sente agarrada, e quando Deus chega com a sua graça, diz: eu não te conheço, eu não te reconheço. Esse é o estado da alma que está no vício, que está no pecado, que está no mau hábito, qualquer que seja. A alma não compreende os seus interesses de vida eterna e desconhece o próprio Pai, aquele que criou e que cuidou com tanto carinho. Mas a alma também desconhece até os interesses temporais, a bebida, o jogo, a pornografia, a avareza. Isso vai criando na alma, vai acorrentando a alma de tal forma que a alma não consegue deixar, mesmo vendo os prejuízos, não só na sua alma, no sentido de eternidade, mas os prejuízos até na sua própria vida, no relacionamento com seus familiares, com seus amigos, na sua saúde, na sua perda financeira, não importa. E a pessoa vai se perdendo cada vez mais, presa às correntes diabólicas que o amarraram e o amarram. Os escândalos dados, a família que sofre, as suas mazelas, a sua situação deprimente, né? De falta de ânimo, de coragem, a sua própria preguiça de ir em frente, e vai vendo todas essas consequências, e mesmo assim não deixa. Todo pecado, todo vício, ele tem essas consequências não só na vida espiritual, com o sentido de vida eterna, mas até na própria vida aqui na terra, no próprio relacionamento conosco mesmos e com os outros. Só que o vício impede a pessoa de enxergar. Se enxerga, não tem forças para deixar. E qual é o remédio para isso? Temos que ter muito cuidado, porque isso é fácil de cair. Vai sempre aos poucos. Como eu disse, vai descendo a ribanceira dizendo: posso ir até aqui, posso brincar até aqui. E fica brincando com Deus, brincando com as suas próprias fraquezas, vai cair e vai desabar. Não podemos tentar a Deus, porque depois, quando vem a escravidão das nossas paixões desordenadas, aí é muito mais difícil. Aquele paralítico é símbolo desse homem que caiu e que está viciado. E o que é que nós podemos fazer então? A primeira coisa, né, é ter consciência disso, né? Ter uma vontade mesmo e não ter medo de tomar atitudes. Não ter preguiça de tomar atitudes. Não se deixar levar pelo medo. Mas se eu deixar esta vida, vai acontecer isso ou aquilo, não importa. Vão me prejudicar, vou ficar mal, não importa, vai em frente. O demônio nos coloca ilusões para nos impedir de lutar contra os nossos vícios. Vamos em frente. Conta-se que São Bento, com os seus monges, quando foram lá, foram
povoaram o Monte Cassino, ali no Lácio, o Monte Cassino era um lugar de ídolos, era o que restava da idolatria da Roma Antiga. Lá tinha culto a Apolo, a Vênus. E ele vai, então começa lá a limpar o espaço, quebrar os ídolos. E os demônios se revoltaram contra os monges e começavam a fazer barulhos, jogavam pedras, labaredas de fogo. E os monges queriam correr, né? E São Bento dizia: não, vamos rezar, vamos cantar salmos. E os monges, unidos a São Bento, não deram a mínima importância para que os demônios estavam fazendo, e foram. E fizeram lá o grande mosteiro do Monte Cassino. Assim na nossa vida espiritual, né? O demônio vai se vingar de nós. Pode se vingar através de pessoas até que se diziam amigas nossas. Mas quando nós tomamos a decisão firme de deixar aquele estado, aquela situação em que estávamos, o demônio vai se vingar, vai jogar suas flechas, vai aprontar para nos impedir, para nos dar medo, ou vai nos dar uma certa nostalgia de outrora, dos tempos de outrora. Virá trabalhar na nossa imaginação com fantasias, até de coisas do passado que nós fizemos, nos dando certas emoções daquela época, para nos atrair como seduções. Vai fazer isso. E é claro que nós temos que ter essa vontade de dizer: não, tenho que ir em frente, não posso voltar atrás, não quero voltar à escravidão, eu quero sair daqui. Como aquele filho da parábola: não vou ficar aqui comendo lavagem, as bolotas dos porcos, eu tenho que voltar para a casa do meu pai, lá eu sou bem tratado, eu quero ser lá pelo menos um empregado, mas lá é melhor, lá eu tenho dignidade, porque o pecado nos tira essa dignidade. A maior indignidade do homem está em não viver como filho de Deus que ele é. Então a primeira coisa é ter essa vontade. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Diz ao paralítico: levanta, toma posição na tua vida, deixa essa moleza, deixa essa preguiça, cuida do principal, levanta, toma atitude, toma uma hoje, outra amanhã, outra depois, ou então toma de uma vez, não importa, mas toma atitude. Não fique nesse marasmo, esperando que Deus venha do céu e te arranque a força. Se Ele não vai fazer, Ele vai te dar forças para você se levantar. Isso sim, porque tudo é obra da graça. Toma o teu leito, toma a tua cruz, toma o teu leito, faz penitência lá no confessionário, confessa os teus pecados, 1, 2, 3 vezes, mas vai, com força e com vontade de melhorar, e de se esforçar para isso, daquilo que depende de você. Faz penitência, toma o teu leito às costas, toma a tua cruz, vai à cruz de Cristo no altar, vai ao sacrifício dele, vai à Eucaristia, une o teu sacrifício ao sacrifício dele, toma a tua cruz. Não jogue fora a tua cruz. O deixar o pecado, o deixar o vício, também causa sofrimentos. Pelo menos sofrimentos aparentes, mas causa. Você vai ser abandonado, muitas vezes por aqueles amigos que pecavam com você. Você já não vai ter aqueles bens dos quais você usufruía. Talvez aquele conforto, talvez aquele aplauso. Não importa,
Toma a tua cruz, toma teu leito, põe nas costas e vai para a tua casa. Vai te recolher. Vai viver a intimidade com Deus. Sai do barulho. Entra dentro de ti mesmo e vai à intimidade com Deus pela oração. Ir para casa significa aí o recolhimento, mas significa também a igreja, que é a casa de Deus e porta do céu aqui na terra. Então vai para a igreja, vai juntar-te àqueles que também estão na luta, que estão também sofrendo nas mesmas dificuldades, mas vai para casa. Não fiques no mundo. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. A nossa luta em São Paulo não é contra os poderes deste mundo, é contra o quartel-general dos infernos. Sozinhos não conseguimos. E é só com a graça de Deus. Quando os filisteus mandaram Golias, aquele homem imenso, que matava muitos para combater os israelitas não tinham ninguém com coragem, e aparece um menino de 14, 15 anos, frágilzinho, acostumado a só cuidar de ovelhas do seu pai, e ele diz: eu vou lá combater Golias. Era Davi. Mas como é que vais combater Golias? Eu vou com uma funda, porque eu já peguei muitos animais com uma funda, colocava lá a pedra, rodava e pá! E ele chega para Golias com aquela funda, Golias com aquelas armaduras, aquelas armas, olha para ele e começa a rir. Por acaso eu sou um cão raivoso para vires a mim com esta arma, com essa coisa aí? E Davi disse: o Senhor está comigo. E vai e joga a pedra que vai na cabeça de Golias, que cai. Aí sim Davi vai lá e corta-lhe a cabeça. Esta funda que Deus nos dá hoje na luta, não só contra as nossas paixões desordenadas, contra os nossos vícios, mas também contra o vício que impera no mundo. Esta funda que pode estar na mão de cada um é o rosário. É o rosário de Nossa Senhora. É a funda do pobre Davi, do pequeno Davi, que somos nós, frágeis, doentes, miseráveis, pequeninos aos olhos do mundo, mas que com esta funda derruba o valente e o grande Golias, que não tem força alguma, porque a força da graça de Deus é muito maior e destrói esses inimigos. Mas é a funda, temos que usá-la. E aí o devoto de Maria vai vencer, e sempre. Por isso, levanta, toma teu leito, vai para a tua casa, mas não esqueças de ter essa funda nas mãos, para usar sempre. Vais vencer, com a graça de Deus. Por isso, peçamos a Nossa Senhora que nos dê essa graça, interceda por nós, para que possamos ter essa vitória sobre nós e a vitória da igreja no mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.